isso, mas enfim, Não. eu vou pôr aqui. Já pus, tá? A hora que quiserem começar, fiquem à vontade. Sim. Boa tarde a todos, a todos, né? Alguns professores já estão aí, a professora Eliana, já cumprimentei a professora Débora, o professor Walter, a Eliana, José Paula, Carolina, a Carolina está 2 vezes aqui, mas alguns ainda vão estar entrando, que eles estão chegando na escola agora. Mas a falha é de vocês, Débora e Walter. Obrigado, Helena. Eu desejo uma boa tarde a todos, todas e todes. É bom estar aqui novamente com vocês. E no último encontro a gente finalizou a conversa sobre a questão da implantação de sala multisseriada. E quando eu falo finalizou, claro que não é esgotou. Significa que a gente passou por vários aspectos que são recorrentes quando nós nos deparamos com o desafio de organizar o agrupamento de estudantes na forma multisseriada, né? E é importante ficar claro, né? Eu e Débora concebemos a multisseriada como uma variante dos agrupamentos. Toda escola agrupa estudantes desde que escolas se conhecem por escolas. E todo agrupamento utiliza-se de algum critério para reunir aquelas pessoas no mesmo espaço, tempo de aprendizado. E a multisseriada, ela usa um critério que é um critério que se distingue da seriada, que, em regra, agrupa por idade ou por nível de desenvolvimento. E a multisseriada permite muitas idades numa mesma sala e diferentes níveis de desenvolvimento numa mesma sala, né? E nós aqui, tanto eu quanto Débora, acreditamos que isso não é em si algo negativo. Em si, fazer este agrupamento ou outras formas de agrupamento, em princípio, não dá para a gente já dizer que estamos com uma melhor e outra pior forma. Talvez você tenha alguns ganhos em uma e outros ganhos em outra, e algumas perdas em uma forma e outras perdas em outra, né? Muito bem. E no nosso programa aqui de conversas, que hoje nós estamos no nosso 4º encontro, nós enumeramos como um dos nossos tópicos de conversa, um dos nossos temas, a questão da função social da escola de EJA. Função social da escola de EJA. Porque essa discussão, ela dá subsídio para pensar a multisseriada. Ou seja, no fundo, função social da escola é a primeira discussão que deveria ser feita em qualquer instituição que constrói um projeto político-pedagógico. Sem pretensões de chegar, às vezes, a consenso sobre isso, mas a falta de discussão sobre essa questão faz com que a gente coloque a carroça na frente dos bois. Ou seja, a carroça, ela vem a reboque do boi. E o boi é quem dá a direção para onde vai a carroça. E aí, a função social da escola é a discussão que nos permite ter os primeiros parâmetros do que a gente vai considerar certo ou errado dentro da escola e dentro da sala de aula. Bem e o mal,
o que a gente aposta e o que a gente rejeita. Quem vai nos dar essa resposta? E a gente não, para não ficarmos sem um horizonte, sem uma bússola, é a definição que a gente dá sobre a função social da escola. Ah, Walter, mas essa discussão, eu acho que eu não preciso fazê-la para que eu possa ser professor ou professora. Eu sinto muito, se você não fez, você já está realizando uma determinada função social, mesmo que você queira fugir dessa discussão. Ou seja, não existe escola de EJA, professor ou professora de EJA, didática na EJA, trabalho pedagógico que não está respondendo de algum modo ao problema da função social da escola. E eu e Débora queremos conversar sobre essa questão a partir de uma perspectiva, claro, como a gente tem feito desde o início, que orienta nosso pensamento. Então, a questão que está aqui orientando nossa exposição de ideias olha, cabe à escola de EJA, afinal, um trabalho de adaptação ao mercado ou caberia à escola de EJA outras funções que não se restringam à adaptação ao mercado? E aí, adaptação ao mercado, a gente poderia entender como a adaptação dos educandos e educandas a todos os mecanismos que a nossa sociedade produziu para que as pessoas possam adentrar no mundo produtivo, no mundo a partir do qual ela produz os bens necessários à sua existência. Ora, afinal, como a escola deve se relacionar com o mundo produtivo? Bom, Paulo Freire deu uma resposta a essa pergunta. E eu e a Débora, como a gente está operando aqui com o referencial freiriano, em especial, nós vamos tentar aqui trazer subsídios para, repito, pensarmos consequências disso para a EJA multisseriada. A gente não está aqui querendo fugir do assunto. A gente está querendo trazer um dos elementos da complexidade do assunto. O tema, ele produz várias questões. Ele suscita várias questões. E uma delas é essa da função social. Olha, a escola, ela não está no vácuo. Ela está dentro de uma sociedade, e a sociedade, ela é marcada por determinadas ideias, visões, dinâmicas, ritmos, perspectivas, concepções, instituições, sistemas, estruturas, normas, que dão para essa sociedade uma certa estabilidade, uma certa regularidade para que ela possa se reproduzir. Do contrário, ela entraria em colapso. Ou seja, se não existem algumas lógicas mais ou menos recorrentes, mais ou menos permanentes, algumas regras que regulam, alguns modos de pensar que estão mais ou menos assimilados pela sociedade, a sociedade simplesmente se esfacelaria. E a gente entraria em momentos de anomia e de guerra.
e de brutalidade. Ou seja, a gente tem uma sociedade com determinadas perspectivas que se instalam e que se reproduzem. Olha, são concepções políticas que são predominantes, são concepções econômicas, são concepções de gênero e de sexualidade e de família, são concepções religiosas, são concepções morais, são concepções, cosmovisões, das relações étnico-raciais. E tudo isso, essas concepções que eu estou aqui dizendo que elas se repetem, que elas precisam se reproduzir, que elas precisam continuar existindo para que a sociedade não se esfarele, a gente chama de hegemônicas, que vem da palavra hegemonia. A hegemonia, ela é uma expressão que nos ajuda a delimitar aquilo que dentro de uma sociedade predomina enquanto visão de mundo. A hegemonia, ela é isso. Ela é o conjunto de concepções que prevalecem, que predominam, que, portanto, tem uma tendência de produzir determinados consensos nas pessoas. E existe hegemonia em todos os assuntos. Então, existe hegemonia política, hegemonia econômica, hegemonia moral, hegemonia religiosa, hegemonia de concepção de família, enfim. Vejam, só que a sociedade ela não é homogênea. Olha que interessante. Existe hegemonia, porém não existe unanimidade em torno da hegemonia. A sociedade ela tem algumas concepções hegemônicas, mas elas não são unânimes. Porque a sociedade ela é fragmentada, ela é dividida, ela tem contradições, ela tem divergências, ela tem projetos diferentes. Então, existe uma hegemonia política, mas não quer dizer que não existem outras concepções políticas presentes na sociedade. Existe uma hegemonia econômica, mas isso não significa que não há outras concepções de como que deveria funcionar o setor econômico da sociedade. Existe uma hegemonia moral, mas não significa que não existem outras concepções morais na sociedade. Então, olha só de eu dizer isso, a gente leva isso para a escola e já chega àquela conclusão óbvia. Escola não é neutra diante da hegemonia. E se escola não é neutra diante da hegemonia, professores e professoras não são neutros diante da hegemonia. Diretores e diretoras não são neutros diante da hegemonia. Secretarias de educação não são neutras diante da hegemonia. As famílias não são neutras diante da hegemonia. Vejam, a gente assumir claramente que existem possibilidades da escola educar em favor da hegemonia ou contra a hegemonia, não é nenhum absurdo dizer isso. Aliás, isso é um fato. Isso aqui não é uma
não é uma mera opinião. Isso é um fato. Se não houvesse essa divergência, essa possibilidade, não haveria divergências no mundo. A gente estaria em acordo em tudo. Nós estaríamos o tempo todo em completa sintonia do que tem que ser feito e do que não tem que ser feito. Mas não é assim. A escola pode estar afinada com a hegemonia, e no mundo que nós vivemos, a hegemonia tem a ver com o funcionamento de uma sociedade competitiva, de mercado, que induzem as pessoas a lutarem umas contra as outras para se incluírem. E mesmo eu, que de repente não gosto disso, eu faço isso. Olha a hegemonia. A hegemonia, ela captura a nossa vida de tal maneira que até quando eu não concordo, eu a respeito. Até quando eu não gosto, eu a perpetuo. Até quando eu discordo, eu a obedeço. Porque eu tenho que reconhecer que eu não vivo no mundo à parte. Eu vivo neste mundo. A escola, portanto, diante da hegemonia, ela pode exercer duas funções sociais. Ela pode fortalecer a hegemonia, pegando todas as lógicas hegemônicas, todas as crenças hegemônicas, as estruturas hegemônicas, e tomá-las como um dado inquestionável, e simplesmente eu parto dela, da hegemonia, e vou daí para frente. E vou alimentando ela dentro da escola. E vou fortalecendo ela. E vou ensinando para os educandos e educandas o catecismo da hegemonia. Os valores implícitos nela. As convicções que ela difunde. E a outra opção é a escola exercer uma função social de contestar as concepções hegemônicas. E aí, eu não tomo, nesse caso, a hegemonia como um dado. Eu tomo a hegemonia como um problema, como um objeto de questionamento. Então, vou dar um exemplo aqui de uma palestra que eu fui dar outro dia, saudando as pessoas com todas, todas e todes, e já uma pessoa naquela oportunidade, lá foi uma palestra à distância, no chat. Essa coisa de todes não existe. Vai contra as normas da língua portuguesa. Sim, as normas hegemônicas da gramática não acham que é importante fazer variações linguísticas para incluir determinada população na saudação. Só que se eu faço uma leitura da gramática também por um ponto de vista ético, e não só de um ponto de vista estritamente funcional, eu estou propondo uma gramática contra-hegemônica. Aquela que inclua uma determinada parte da população que não se sente representada pelo binarismo da linguagem. Eu não estou aqui falando para concordarem ou discordarem no mérito do que eu estou dizendo. Eu só estou usando esse exemplo para melhor ilustrar o que eu estou querendo dizer quando eu falo em hegemonia. A hegemonia nos induz
a tomar a cultura como um fato ao qual a gente se dobra. A contestação da hegemonia nos faz tomar a cultura, o sistema, a economia, a política, os valores, as regras, como problemas. O mercado, a competição, a guerra de todos contra todos, como um problema. O Enem, as provas classificatórias, a gente toma tudo isso como um problema. E percebem que isso vai fazer uma diferença gigantesca para a escola, para o seu trabalho, para a organização do dia a dia. Veja, em regra, as escolas e nós, educadores e educadoras, atuamos em favor da hegemonia. Em regra. Em regra, as escolas fortalecem a hegemonia. Primeiro, pelo discurso que ela faz. Por meio de nós, viu, professores, professoras, trabalhadores e trabalhadoras da educação, pelos servidores em geral, pelos diretores e diretoras, coordenadores pedagógicos. A gente tem um discurso que tende a ser hegemônico. Vou dar um exemplo. Turma, quem quiser consegue. Pronto. Você acabou de ser um porta-voz da hegemonia. Ou, olha, só depende de você. O seu sucesso ou o seu fracasso só depende de você. Muito bem. Você acabou sendo um porta-voz da hegemonia. E olha, eu vou dizer para vocês, a esmagadora maioria de nós, educadores e educadoras, falamos isso para os nossos estudantes. Pode ser com variações. Pode ser com diferentes tonalidades. Mas essa tese, ela é dominante na cultura pedagógica. Então, o discurso é uma dos braços, né, da hegemonia. Mas tem um outro, que são as práticas. Olha, a prática, ela não precisa falar. Ela só precisa fazer. Então, vou dar alguns exemplos. O método antidialógico em sala de aula. Ele já está claramente estabelecendo o papel que você espera daquele ser humano diante de você. O papel subserviente. O papel de obediente. O papel de quem não sabe. O papel de subordinado. Percebe que este fazer, por isso que o Paulo Freire denunciou a educação bancária, porque Paulo Freire sabia que ela promovia uma certa hegemonia na sociedade. A hegemonia que faz as classes populares acharem que não são capazes de interpretar o mundo, de se posicionar no mundo, de propor coisas para mudar o mundo, de falar com o doutor, de discordar do professor, de discordar das autoridades. Então, você percebe? Não precisa dizer. Só o predomínio desse método já é o predomínio de uma visão de mundo. Ou conteúdos sem sentido, ou avaliação punitiva, ou relações autoritárias, ou gestão autoritária, gestão não participativa. Aqui eu estou dando exemplos de práticas que se alinham à hegemonia. Por que se alinham à hegemonia? Ora, porque vivemos numa sociedade que concentra poder.
Vivemos uma sociedade que concentra poder econômico, poder político e poder cultural. Vivemos em uma sociedade em que as hierarquias estão estabelecidas. Uma sociedade em que a riqueza é ultra concentrada. E que o poder político, consequentemente, também é ultra concentrado. Gente, eis a hegemonia. E a escola, com esses exemplos que eu dei aqui, pelos seus discursos e pela sua prática, se consuma como espaço de reprodução social. E aí, a escola, nesse caso, tem uma função social, exerce uma função social muito específica, que é a de adaptação. A adaptação. Quem passa pela escola forja uma consciência adaptada à hegemonia. Olha, se estivéssemos em uma sociedade em que a hegemonia estivesse comprometida com a dignidade humana das maiorias, ou se não, palavras maiorias não seria melhor, mas com a dignidade humana de todos os sujeitos do país, de fato, a escola se acoplar a esta hegemonia seria algo compreensível. O problema é que quando a escola trabalha em favor desta hegemonia, talvez ela está sendo cúmplice de processos, de lógicas, de estruturas, de preconceitos, de visões de mundo, de concepções altamente violentas, altamente agressivas, altamente excludentes, altamente produtoras de desigualdades, altamente reprodutoras de hierarquias sociais sem sentido, altamente difusoras de visões deturpadas da realidade. Então, trabalhar em favor da hegemonia, olha, é legítimo, viu? Não estou dizendo que é ilegítimo. Eu sou um democrata. Eu acho que as pessoas têm direito de defender as teses hegemônicas. Tem direito. Mas como um freiriano, que também era um democrata, penso que essas ideias não são unânimes e elas, em vários aspectos, estão sendo produtoras em larga escala de opressão. E, portanto, a hegemonia forja relações de opressão e a escola, cúmplice da hegemonia, se torna cúmplice de relações de opressão. Repito, seja pelo seu discurso, seja pelas suas práticas. Mas a escola também pode exercer papel social de confrontar a hegemonia. E, nesse caso, a hegemonia pode ser contestada de duas formas pela escola. Pelo discurso, quando ao invés de dizer quem quiser consegue, eu reconheço que a sociedade ela tem lá uma margem de pessoas que a própria sociedade não comporta no seu processo produtivo. E, portanto, você pode ter todo mundo doutor. Ó, Brasil, amanhã, todos os seres humanos adultos se tornaram doutores. Estudaram até o mais alto escalão da vida acadêmica. Vai ter desempregado, mesmo assim.
mesmo assim vai ter pessoas passando fome. Mesmo assim vão ter pessoas sem acesso à água. Mesmo assim vão ter pessoas sem acesso a esgoto, a saneamento básico. Porque não existe essa coisa de quem quiser consegue. Nos marcos estabelecidos pelo modelo de sociedade que nós vivemos, eu sei que não é assim, não. Não é quem quiser consegue, não. Existem algumas barreiras que não são meramente subjetivas. Existem barreiras que são estruturais. Estruturais. Afinal, tem gente que quer que o sistema de saúde não seja bom. Por que eu pagaria plano de saúde se o sistema único de saúde fosse perfeito? Por que eu pagaria? Você percebe? Tem gente operando. Tem gente operando para que nem tudo funcione para todos. E isso já está na sociedade. Você percebe? Se eu digo para o meu aluno que é tudo uma questão de vontade, eu não estou falando a verdade. Eu estou mascarando o sistema. Com isso, eu não estou querendo dizer que o discurso certo, portanto, é dizer, então, olha, não tem nada a fazer. Também não estou dizendo isso. Já vou chegar no ponto, a posição do Paulo Freire a respeito desse assunto. Aliás, tudo que eu estou falando aqui já é a posição do Paulo Freire, aqui desdobrada nas várias dimensões dela, né? Então, a gente contesta a hegemonia na escola, isso é possível, porque a escola é um espaço contraditório. Isso é interessante, viu, gente? Ó, numa perspectiva como a do Paulo Freire, escola não é apenas uma... ela não é apenas uma engrenagem da sociedade, que simplesmente serviria como espaço reprodutor da sociedade. Mas para ele também a escola não é autônoma em relação à sociedade. A escola é uma instituição que tem uma relação dialética com a sociedade. Ou seja, ela é condicionada e ela pode condicionar. Ela é determinada, mas ela também pode resistir. Ela pode contestar. Porque a escola pode ter um discurso que não converge com a hegemonia. E a escola pode ter práticas que também não convergem com a hegemonia. A escola, por exemplo, pode estar dentro de uma sociedade competitiva e não estabelecer relações de competição dentro dela. A escola pode estar dentro de uma sociedade machista e não estabelecer relações machistas dentro dela. A escola pode estar numa sociedade preconceituosa e não estabelecer relações de preconceito dentro dela. A escola pode estar numa sociedade excludente e não estabelecer relações excludentes dentro dela. Então, percebe? A escola tem o poder de questionar a hegemonia. Ela tem o poder de agir contra a hegemonia. Quando ela faz isso, ela se torna um espaço que materializa a contestação da ordem. O que ela ensina, a lição que essa escola ensina, é uma lição de que a sociedade na qual estamos inseridos e inseridas, ela não deve ser tomada como uma verdade absoluta. Não deve ser tomada como a única possível. Não deve ser tomada como a ordem
divina, instalada, ou a ordem natural instalada. Porque, repito, se tornar cúmplice dela é aceitar o salário de miséria que a maioria da população recebe. É aceitar que uma parcela ínfima de pessoas concentre uma porcentagem altíssima da riqueza nacional. É aceitar que a violência não tem como ser combatida. É aceitar que tem pessoas que estão fadadas a não ter água para beber. É aceitar que a gente vai viver com uma sociedade que a terra será concentrada de forma pornográfica. Então, nós, educadores e educadoras da EJA, temos duas opções no mínimo. A gente está fazendo o papel social de fortalecer a hegemonia ou de educar contra. Agora, nós temos uma tendência, repito, de fortalecer, tá bom? Primeiro porque a gente já entra num sistema que já está funcionando. Quando você nasceu, o mundo já existia. E o mundo já existia e caminhava para determinado sentido. E você entra nesse mundo. E você vai assimilando as concepções hegemônicas desse mundo. E quando você se torna professor, você entra num sistema já em funcionamento. Veja, já tem regras, já tem certos recursos, já tem uma infraestrutura, já tem um currículo, já tem uma rotina, já tem normas. E você tende a entrar e se acoplar a tudo isso, a obedecer. A maioria de nós, educadores e educadoras, acredita na boa-fé do sistema. Por mais que tenhamos passado por ensino superior, por mais que tenhamos, de repente, tido contato com professores críticos, muitos de nós acreditamos que o sistema que anuncia boas intenções, ele está de boa fé. Já que ele diz que ele quer o bem de todos. Cada documento que o sistema produz, cada projeto político que o sistema produz, ninguém vai ser louco de justificar aquilo com eu faço isso aqui, proponho isso aqui para o mal das pessoas. Não. Existe um discurso que fala das boas intenções. E terceiro, a gente precisa sobreviver. E a gente, por precisar sobreviver, a gente tem que pagar conta. E como a gente tem que pagar conta, nós temos uma tendência de, olha, o sistema está me dando esses comandos. Eu não tenho como questionar o sistema, porque senão é capaz do sistema me expurgar. Então, eu obedeço. Então, percebe? Existem fatores objetivos e subjetivos que perpetuam o sistema hegemônico. Agora, educadores e educadoras podem contrariar o sistema hegemônico. E eles fazem isso na medida em que vão paulatinamente, por exemplo, instalando outras lógicas dentro da escola. Quando vai criando outras regras que não são porta-vozes do pensamento hegemônico, outras rotinas que, de repente, não reproduzam as rotinas hegemônicas, outro currículo que não seja subserviente ao currículo hegemônico. Então, é possível. Casos em que você resiste instituindo outras lógicas. Também educadores e educadoras resistem à lógica quando ganham clareza.
de que estão num sistema contraditório. E que nesse sistema contraditório, as boas intenções que esse sistema anuncia entram em contradição com os resultados que esse sistema alcança. Ele anuncia boas intenções e ele sistematicamente alcança resultados opostos. Ele anuncia que quer fazer uma escola includente. E aí a gente descobre que o ensino médio hoje no Brasil tem 42% de jovens entre 15 e 17 anos fora. Percebe? O que anuncia entra em contradição com o que é feito. Então a gente começa a se perguntar, ora, será que quem está anunciando está fazendo o que tem que ser feito? E também quando os educadores e educadoras entendem que, olha, educar é assumir riscos. Se eu quero educar contra a hegemonia, alguns riscos eu assumirei. Também, claro, quem educa a favor da hegemonia também assume risco, viu? É que pode ser que assume risco diante de pessoas diferentes. Então, educar contra a hegemonia, talvez você assuma riscos diante, por exemplo, das autoridades. Mas também educar a favor da hegemonia, pode ser que você assuma riscos diante dos alunos, que em grande medida podem rejeitar aquilo que você está querendo ensinar em nome do sistema como algo que para eles tem alguma importância. Você tem o risco deles dormirem. Você tem o risco deles ficarem te olhando com cara de tédio. Você tem o risco de eles ficarem tacando bolinha de papel. O risco deles ficarem com o celular. Percebe? De repente, a receita que o sistema hegemônico gostaria que eu aplicasse, ela está na gênese de muitos problemas com eles. Ora, Paulo Freire, ele defendia que não cabe à escola a adaptação, a hegemonia. Porque para ele isso significaria a cumplicidade com a opressão. E o Paulo Freire não dissociava escola da sociedade. Se a escola assumir o discurso hegemônico como seu discurso e fazer dentro da sala de aula o catecismo hegemônico, estará ensinando às classes populares a entenderem o sistema que as massacra como o único possível. O sistema que a oprime como sendo natural. Porém, o Paulo Freire também não disse assim, logo, cabe à escola romper em absoluto com o sistema. Ele também não disse isso. Porque ele sabe que esse sistema não acaba por decreto. Ele não acaba porque eu não gosto dele. Ele não acaba porque eu formei alunos para não se adaptarem a ele. Esse sistema continua existindo. Este processo pelo qual eu formo o educando e a educanda da EJA para compreender esta realidade sem entendê-la como um fato consumado, ao qual eu só devo me adaptar, o Paulo Freire chamou de inserção crítica. Essa é a expressão que ele utilizou para falar qual é a função social da escola.
Então, se perguntar assim, Walter e Débora, qual é a função social da escola para vocês, em acordo com Paulo Freire? E a gente responde, promover possibilidades dos estudantes desenvolverem capacidade de inserção crítica na sociedade. É isso. E tudo que fazemos dentro da escola, gestão, currículo, didática, avaliação, organização dos tempos e espaços, nós medimos a correção ou incorreção do que estamos fazendo pelo critério da inserção crítica. Aquilo que estou fazendo está favorecendo mais ou menos a inserção crítica. Esse é o nosso termômetro. É esse o nosso parâmetro. A inserção crítica significa possibilitar que os estudantes se enxerguem como sujeitos construtores da história coletiva. Como sujeitos capazes de, junto com os seus companheiros e companheiras, amigos e amigas, vizinhos e vizinhas, membros da sociedade, construírem outra sociedade. Construírem outras lógicas. Então, percebe? O nosso termômetro do que é bom não é igual àquele que os criadores do Enem têm de termômetro. O termômetro do que para nós é bom é diferente do que os cursinhos estabelecem. O termômetro para nós do que é certo e errado em educação não é o mesmo que as escolas de elite estabelecem. Porque a gente simplesmente não concorda que aquilo que é pregado por esses é o que é melhor para um mundo mais justo, humano, democrático, solidário e digno para todos. Pelo contrário, aquilo que tem sido pregado é o que tem sustentado sistemas históricos de opressão. Com isso, eu explorei aqui na minha exposição essa questão sobre, olha, tá, o mercado existe. É uma sociedade em que o indivíduo está condenado a ter que disputar com outros indivíduos para poder ter um sustento. De fato, isso tem na sociedade. Isso tem. E a gente tem que saber que isso existe. Então, se adaptar a isso, acreditando nisso, é uma coisa. Se adaptar a isso, acreditando que isso é certo, é uma coisa. Se adaptar a isso, sabendo que nós não temos neste momento como fazer diferente, é outra coisa. Porque no primeiro é uma adaptação de fé. O segundo é uma tática. O segundo é uma tática. Uma coisa é eu dizer assim, eu vou avaliar vocês por prova e vou dar nota, porque a sociedade é assim. E é assim que vocês precisam se preparar. Isso é fé. Eu estou dizendo que a sociedade é assim mesmo, e, portanto, eu reproduzo o que a sociedade exige. Outra coisa é eu dizer assim, turma, vocês, em breve, pode ser que queiram ter uma boa vaga numa universidade pública.
E as universidades públicas, elas têm uma seleção. E essa seleção, ela acontece por meio de uma prova, de larga escala. E essa prova exige um treinamento. E eu preciso que vocês me falem se vocês querem ou não que essa prova ir bem nessa prova. Eu preciso discutir com vocês isso. E a gente vai fazer o treinamento aqui. Só que eu não vou usar esse treinamento como forma de selecionar vocês aqui dentro. Mas saibam que lá fora pode ser que cobrem de vocês. Eu não vou reproduzir aqui essa seleção que quer apenas legitimar desigualdades. Mas é bom a gente saber que ela existe. Estamos no campo da inserção crítica. Eu não tomo isso como um dado. Eu tomo isso como um problema. E eu ponho a decisão para o coletivo. Isso vale para todos os processos que nós sabemos que foram produzidos historicamente para legitimar exclusões. A luta das classes populares historicamente tem sido a de diminuir a perversidade desses processos ou de eliminá-los. É isso que as classes populares vêm historicamente tentando conquistar. Elas não vêm tentando conquistar o direito de disputar com o mesmo grau de preparo das elites. Sabe por quê? Porque é impossível vencer. É impossível vencer neste terreno. É impossível as classes populares terem a proporção de estudantes em medicina que as elites têm. É impossível. E não é porque as classes populares são menos competentes. É porque as elites sempre vão criar mecanismos de seleção que o seu universo será o critério de aprovação. Que aquilo que está mais próximo dela, elite, será considerado o conhecimento bom para esse tipo de seleção. Tanto é que as classes populares vêm adentrando o universo do ensino superior, não é porque as classes populares se tornaram mais preparadas do ponto de vista dessas disputas de vestibular, de Enem, não, é porque a gente conquistou cota. É porque a gente lutou. E o resultado tem sido muito bom. No sentido de que o desempenho lá na frente de quem é cotista não é pior de quem não é cotista. Ou seja, a gente já tem até um acúmulo suficiente de dados, estudos, que já demonstraram que isso não diminuiu a qualidade do ensino superior. Isso não transformou o ensino superior em algo pior. Bem, de um ponto de vista, portanto, freiriano, para eu fechar aqui essa minha contribuição sobre a função social da EJA, de um ponto de vista freiriano, a gente acredita que o nosso papel, seja professor de alfabetização, seja da pós-alfabetização, seja de língua portuguesa, seja de química, seja de ciências, seja de língua estrangeira, seja de matemática, seja de história, de geografia, é garantir encontros que fortaleçam a capacidade da inserção crítica. E o Freire, ele tem uma compreensão do que é isso. Ele fala assim, olha, isso acontece quando no espaço escolar as situações de opressão
são objetos de desvelamento crítico junto aos estudantes. Ó, o Freire não está dizendo assim, isso acontece quando a gente pega o currículo oficial e ensina. Ele está dizendo uma coisa diferente. A inserção crítica se torna possível quando a escola é espaço de encontro dos estudantes das classes populares para refletir criticamente sobre as situações de opressão em que vivem. E nesse processo instaurando relações não opressoras, porque não adianta achar que é possível desvelar situações de opressão oprimindo. Seria uma contradição. Ah, não, eu vou ensinar a eles como eles são oprimidos. E aí eu vou pedir para eles me dizerem, e se eles não disserem, eu reprovo eles. Bom, muito bem. Você está fazendo uma das coisas mais contraditórias que pode existir, que é denunciar as condições de opressão oprimindo. Aliás, eu costumo até brincar, né, com a Débora e com os colegas da universidade. A pós-graduação é especialista em fazer isso nos dias atuais, certo? Talvez seja o lugar que mais critica as relações de opressão oprimindo, porque ela está absolutamente adaptada às imposições do neoliberalismo. Então, ela cria um clima de competitividade dentro da pós-graduação que é insano. Que é insano. Olha o poder da hegemonia. O lugar que mais fala mal da opressão produz teses, dissertações. Talvez seja um dos lugares que melhor tem sido eficiente para instalar as relações de opressão. E sim, a inserção crítica prevê que a gente vivencie situações próprias da competição dentro da escola, dentro da sala de aula, só que não por profissão de fé, e sim por tática de sobrevivência. E se é tática de sobrevivência, eu não instalo a competição com o objetivo de eliminação. Eu não instalo competição com o objetivo de classificação. Eu não instalo competição com o objetivo de exclusão. Eu instalo a competição como forma da gente vivenciar coisas que eles vão enfrentar. E que a gente precisa passar por isso também dentro da escola. Agora, uma coisa é passar por isso dizendo que isso é certo. Outra coisa é passar por isso dizendo que a gente precisa experimentar. A gente precisa experimentar um simulado do Enem? Precisamos. A gente precisa experimentar provas de marca X? Precisamos. A gente precisa experimentar como que é preencher uma ficha de emprego? Precisamos. A gente precisa experimentar o que é ser avaliado por critérios absolutamente injustos? Precisamos. Mas nós, escola, vamos usar isso para nossos estudantes do ponto de vista da nossa avaliação com eles? Bom, se a gente usar, a gente acabou de ser cúmplice. Uma coisa é fazer isso como simulação. Outra coisa é fazer isso como convicção. Creio que a perspectiva de Freire autoriza que a gente simule as opressões, que a gente combine vivenciar alguns desses mecanismos, mas jamais condescender com eles. Pronto. Estamos na inserção crítica. Gente,
sobre a função social da escola. Essas eram as contribuições que queríamos trazer. E escolhemos trazer essas porque ajuda muito na compreensão dos caminhos que o Freire propõe para a superação de vários e vários elementos estruturantes da nossa educação. Do currículo hegemônico, da didática hegemônica, da avaliação hegemônica, das relações interpessoais hegemônicas. A minha clareza a respeito do que eu combato, do que eu divirjo, do que eu critico, do que eu denuncio, é que me faz entender o porquê que eu trilho um caminho diferente. Porque, veja, para nós da educação, a ausência de pensamento crítico sobre a própria escola, o próprio papel que a escola desempenha na sociedade, é fatal. Porque, invariavelmente, a ausência de compreensão crítica é o que faz a gente ir para os discursos que terceirizam a culpa sobre tudo. Então, é muito comum família desestruturada é o problema. É muito comum ouvir coisas do tipo: ah, o problema são esses alunos que não querem nada com nada. Ou o problema é a mídia que está estragando tudo. Ou seja, a gente, por não compreender criticamente nós próprios, nossa própria instituição, escola, o papel que ela desempenha, a função social que ela desempenha, a gente tem uma tentação de não enxergar o que nos diz respeito, o que concerne a nós, o que está ao nosso alcance. O tema seguinte, que eu não vou entrar nele agora não, mas é para já anunciar, é a questão da sala multisseriada e a heterogeneidade de estudantes, que foi uma das questões que também saiu nas nossas primeiras conversas. Eu não acompanhei aqui o chat. A palavra está aberta para quem quiser discordar, perguntar, avaliar, analisar isso que foi dito, que eu sei que não é novidade para ninguém. A maioria das coisas que eu disse aqui não é novidade. Mas é necessário para dar o passo seguinte. Temos aí 17 minutos aqui pelo meu reloginho. Se tiver alguma coisa no chat, Débora, que você destaca, que precisa ser... Não, o chat está quieto hoje. O que está acontecendo? O chat está quieto. Oi, se alguém abriu, pode falar. Então faz o seguinte, quem quiser falar, levanta a mãozinha aí, que a gente aí respeita a ordem. Enquanto isso, deixa eu acrescentar uma ideia aqui. A visão hegemônica do papel da escola, onde se inclui a EJA, é a de que o papel da escola é promover uma formação instrumental, fazendo com que o que a escola ensina
nada mais são do que instrumentos para o ajustamento social. Então, instrumento para entrevista de trabalho, para conseguir um emprego, para a realização de determinado ofício, para fazer provas e concursos, para o Enem, para processos seletivos. Isso é a visão instrumental. Então é isso mesmo. Porque quando está aberto, aparece aqui mesmo. Tá. Não tem como Helena. ficar... Tá. Helena. Porque se tivesse mais abertas, ia aparecer Ok. várias... Ok. Helena, o Oi. microfone acho que está aberto. Sem Bri- problemas. Obrigada, Débora. É que eu chamei o Adolfo, que assessora a gente aqui na área de tecnologia, ele é o professor nessa área aqui, e eu estava com dificuldade, porque eu solicitei que os educadores do Rubens Cruz utilizassem a câmera, né, que a Débora, inclusive, a gente conversou sobre isso, mas eles não querem abrir a câmera ou não conseguem abrir a câmera, né, eu vou estar verificando depois na escola. Ou então, porque o professor sanou todas as nossas dúvidas, né? Inclusive uma que o professor coloca em relação a experimentar todo aquele processo, né, que traz a disputa pela vaga. Eu achei bem interessante não utilizar esse tipo de processo para avaliar o aluno da EJA, que é uma das questões que sempre aparece, né, para a gente aqui, em nossas reuniões com o grupo, com a equipe, é isso. E que a gente, quer dizer, afirma, traz isso, né? O professor trouxe essa questão para a gente refletir sobre isso, fazer com que esse aluno nosso experimente, ele precisa experimentar em como preencher um formulário do emprego, né? Ele quer entrar para a faculdade, ele quer prestar um processo seletivo, mas não utilizar esse mesmo, né, enquanto parâmetro, aí, enquanto modelo para avaliar o nosso aluno. Isso é muito importante na educação de jovens e adultos, né? Muito, muito importante. A gente entender dessa forma, né? Sim. Porque perfeito. E é toda a diferença entre uma formação instrumental de uma formação humanizadora. Então, a formação humanizadora, ela não rejeita isso que é um fato que está na sociedade. Ela não ignora. Só que ela dá um sentido para isso que não carrega os sentidos opressores. Ou seja, ela não reproduz de modo opressor isso. Ela exercita como forma de contribuir com as lutas que os estudantes vão ter que trilhar, vão ter que enfrentar. E, de fato, os estudantes que querem ir para o ensino superior vão ter que fazer Enem. Seja para entrar na universidade pública, seja para fazer ProUni, para conseguir bolsa no ProUni. Vão ter que enfrentar o Enem. Sim, sim. Olha lá, o professor Paulo está dizendo que ele estava com a câmera, ela não estava funcionando no início, depois conectou. A gente está tendo, sabe o que acontece? A gente teve evento aqui em Araraquara, a prefeitura está disponibilizando para cada professor da rede municipal um notebook. E são quase 1.500 notebooks que vão ser entregues aqui na nossa rede. E os professores estão recebendo, eu estou com muita pressa que nossos professores da EJA recebam rápido, né, para a gente não ter que ficar sujeitos aos computadores ainda da escola, que está em processo de manutenção e de troca, né, para que cada professor tenha aí seu notebook. Ele já está sendo distribuído, mas tem uma normativa aí de como esse professor vai estar vindo aqui na secretaria para retirar. Então, eu estou aí com muita pressa para ver se dá tempo, né? A Débora está perguntando se o Paulo está com o microfone. Olha lá, tá vendo? A gente mandou instalar tudo essa semana e sem chance, porque os computadores ainda não foram trocados das escolas. Mas a gente vai estar providenciando isso, sim.
Mas quem está sem microfone pode perguntar no chat. Ah, o Paulo, agora estou te vendo, Paulo. Ele está sem microfone. Aliás, é esse tema, né, da função social da escola que sempre a gente utiliza quando nos perguntam assim coisas do tipo: isso aqui está certo ou errado? A resposta é: depende da função social que você acredita que a escola tem que ter. Depende. Então, se eu acredito que a função social da escola é fazer uma adaptação à lógica do mercado, porque esse é o modo de organização social que nós estamos fadados a aceitar, então eu acredito que escola é espaço de treinamento. É espaço de treinamento para que os sujeitos consigam responder a essas demandas. Agora, se eu acho que a escola é espaço compreender os mecanismos que estão inviabilizando a dignidade para poder avançar nas conquistas desta dignidade, bom, muda completamente. O trabalho pedagógico muda completamente. E justamente é aí que a gente começa a entender por que tem tanta gente na educação que faz política que quer tirar dos cursos de formação de professores as disciplinas que debatem essas questões da função social da escola. Secundarizando essas disciplinas, dizendo, não, o que os professores têm que aprender a fazer é ensinar matemática, é ensinar geografia, é ensinar história, como se não existisse um debate prévio. Porque não existe ensinar matemática sem uma finalidade social. Não existe ensinar geografia sem uma finalidade social. Não existe ensinar ciência sem uma finalidade social. Não existe ensinar história puramente. Não. Existe ensinar história para determinados propósitos ou para outros. Ensinar língua portuguesa para um propósito ou para o outro. É disso que se trata a tal da politicidade da educação, que o Paulo Freire falou com tanta contundência e que foi, muitas vezes, criticado. Quando ele falava em politicidade da educação, ele não estava falando que a educação tem que ser política. Ele estava dizendo que a educação é política. Vamos lá, tem aqui um comentário. Só que o meu talento aqui, só um minutinho. O José Paulo, ele fala, né? Acredito que estamos atuando sempre nesse sentido de desenvolver uma reflexão crítica sobre os conhecimentos estudados. O conteúdo não pode ser analisado a não ser de forma crítica, de modo que os estudantes compreendam que os saberes são legitimados por estruturas de poder, mas que outros saberes também existem. E não são legitimados porque as estruturas de poder
não as reconhecem como conhecimento. Olha, o Paulo, uma perspectiva crítica, ela pode, porque até entre os críticos existem nuances, né? Então, ou seja, nem todo mundo que também se situa em um paradigma crítico de educação concorda sobre o que é ser crítico na educação. Existem divergências, né? Agora, existe uma coisa comum entre todos os críticos, isso eles todos concordam. A escola, ela é uma instituição social, e como instituição social, pode atuar em favor da reprodução da ordem social estabelecida ou contra a ordem social estabelecida. Isso todos os críticos concordam. Essa é uma premissa. Essa é uma premissa. A escola é um espaço de disputa. Ela não é um espaço asséptico. Ela é um espaço que pode servir a propósitos diferentes dentro da sociedade. A escola que serve à libertação da mulher não é a escola que serve ao machismo. A escola que serve à distribuição da renda não é a escola que serve ao empreendedorismo. Para deixar muito claro, hoje, por exemplo, uma das disputas que está acontecendo. Ou seja, você tem um exército de pessoas que estão dizendo que os alunos têm que virar aplicadores na bolsa. E que assim todos eles poderão encontrar um lugar no céu do capital. Como se houvesse espaço para todos neste universo da acumulação de capital sem produção de riqueza. Ou seja, nesse universo da especulação. Então, isso os críticos estão em acordo. Perfeito. Agora, onde que a gente começa a entrar em desacordo? Como se faz essa escola que confronta a ordem hegemônica? Como que se organiza o currículo? Como se organiza a didática? E aí, quando a gente fala assim, o conteúdo, como você diz aqui, o conteúdo não pode ser analisado a não ser de forma crítica. O Freire, ele vai concordar com essa frase, mas ele ainda vai trazer um ingrediente a mais. Ele vai dizer o seguinte: nem sempre o conteúdo que está consagrado como sendo conteúdo escolar universal, tido como universal, é aquele que os sujeitos daquele lugar precisam. E pode ser que precisem de outro que não está consagrado como conteúdo universal. Então, o que o Freire vai dizer que não se trata só de tratar o conteúdo de forma crítica. Ou seja, por exemplo, não se trataria apenas de dar Egito Antigo de forma crítica. Não se trataria de ensinar o que é mitocôndria de forma crítica. Não se trataria de ensinar o que é uma oração subordinada adversativa de forma crítica. Não se trataria disso só. Também se trataria da gente se perguntar
se o Egito Antigo é o conteúdo demandado para determinados lugares e determinados contextos. É de se perguntar se a mitocôndria é o conteúdo demandado. É de se perguntar se oração subordinada adversativa é demandado. Porque, às vezes, existem demandas que vão criticizar muito mais e, portanto, potencializar a capacidade daqueles sujeitos de se inserirem criticamente na realidade social. Então, tem esse debate que a perspectiva do Freire sugere. E que a gente vai entrar nele no próximo encontro de cabeça. Sim, e a gente vai discutir o conceito de crítico, porque está em jogo a disputa sobre o significado dessa palavra. Afinal, o que é ser crítico? Né? Mas sei que se eu continuar aqui, a gente vai ultrapassar muito o nosso tempo. Isso. A Débora ficou quietinha hoje. Deixa eu só pedir licença, Sim, Helena. sim. Eu pus o link de formulário aí para testar a presença, só que eu entrei lá, parece que não tem ninguém. Tá tendo algum problema para acessar o link, ou só que ninguém acessou mesmo, porque eu fui lá para conferir se tinha registro. Não sei se eu que estou com problema aqui, não atualizei. Pessoal, só coloca depois no chat alguma coisa que às vezes dá problema no link, entendeu? Senão também são poucas pessoas, né, Helena? Acho que você lembra todo mundo, Sim, né? sim. Só por isso, desculpa atrapalhar. Ok. Estamos finalizando, né? A gente agradece a presença de todos, todas e todos aqui. O Paulo escreveu: os conteúdos que desenvolvemos estão ligados às disciplinas que lecionamos. Aqui, olha lá, ele está colocando aqui sobre o acesso. A lista, a Helena está colocando que a lista está com data de 21/3. Oi, estão me ouvindo? Sim. É que, na verdade, quem me passa é o Adolfo e estava escrito 28 e tinha esse link. Deixa eu ver, então. Mas vocês estão conseguindo assinar nela? Porque aí ele gera o horário lá depois. Qualquer coisa eu peço para considerar. Assinaram, ó. A Helena respondeu que assinou. Então tá bom. Aí qualquer coisa a gente considera, porque fica registrado lá, e eu peço para considerar com 28. Mas de qualquer forma é bom registrar, né? Isso. Por favor, obrigada. Desculpa aí atrapalhar. Obrigada, professora Débora. Obrigada, professor Walter. A todos, né? Bem, contribuiu bastante para as nossas reflexões aí. Vamos aguardar o próximo encontro, então. Até mais, professor. Obrigada. Até mais, Paula. Até mais, todos aí. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Adolfo. Obrigado, tchau. gente. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.